Noite. Tudo Boa bem, doutora? noite. Que Tudo. satisfação estar aqui conversando contigo. Só quero explicar para o pessoal que a doutora Ana faz um trabalho incrível no Instagram. Eu acabei conhecendo nessa situação em função da pandemia e me apaixonei pelo conteúdo. Tem muita dica boa, muito vídeo prático. Tem o Previflix que está imperdível. Então, se alguém não segue, corre lá e começa a seguir, porque tem muita coisa interessante, né? Também tem algumas outras, os posts contando a história dela, que é muito bonita. Eu vi uma vez, achei muito interessante, muito bonito. E também um post que me serviu de um grande incentivo, que foi bem no Olha. comecinho da pandemia, Hum, assim, bem ali no mês de março, no final do mês, que assim, nossa, eu lembro que eu estava um pouquinho desanimada, porque toda a situação nós não sabíamos o que ia acontecer, como é que ia ficar nesse período. E aí eu li um post da doutora que falava mais ou menos assim: se você não está contente com a tua situação, o que você está fazendo de diferente para mudar? Tu já hum. fez uma pesquisa, fez um post, fez um artigo, o que tu fez de diferente? E aí eu fiquei com aquilo em mente e toda vez que, assim, que eu fico um pouquinho desanimada, eu lembro do post da doutora e penso, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se eu não tô contente, né, com essa situação, o que eu vou fazer de diferente? Olha que interessante, né? Então a doutora me inspirou muito aí nessa fase, continua inspirando, né? Quando passar isso aí, virei fã, né? Vou estar sempre acompanhando. Quero agradecer de coração, dizer que é um prazer aqui estar conversando sobre esse tema e pedir também, Ana, para te contar um pouquinho da tua história, como é que tu entrou no direito previdenciário, antes de nós já entrar diretamente nessa parte dos benefícios por incapacidade. Ai, eu tô super honrada, né? Nem sabia, não tinha nem ideia. Na verdade, a gente não tem noção, né? Do quanto que a gente pode ajudar as pessoas, do quanto que a gente atinge positivamente, acredito que na maioria das vezes. Verdade. Claro que a gente não tá sempre feliz, né? Mas problemas acontecem. É. Mas também a gente vem, eu venho aqui, às vezes falo também das dificuldades, porque nem tudo são flores, né? E eu acho que é importante a gente saber que, sim, a gente tem nossos momentos felizes, mas sim, a gente tem as nossas dificuldades. E também a gente tem que falar aqui para as pessoas não acharem que a gente vive num mundo de rosas e que tá tudo ótimo sempre e que, né, a vida é perfeita. Claro. Não, na verdade, Nada é um mar todo de mundo rosas, né, doutor? É. todo mundo tem as dificuldades e é por isso também que a gente cresce, né? Então, falando em dificuldades, né? Falando na minha história, eu vou falar da minha dificuldade, que foi a minha maior dificuldade. Quando eu me mudei, eu morava em Taquara, né? Que é do ladinho de Uhum. Gramado. Não sei se tu conhece, Adriano. Sim, já Conhece? passei Já por ouviu falar? ali. É. Eu morava em Taquara e aí eu me formei e fui morar em Porto Alegre. E quando eu fui morar em Porto Alegre, a minha vida virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque até então porque eu sou filha única. Então até então eu era filhinha do papai e da mamãe, né? Filha única, morando em casa, sempre super protegida. Apesar de, assim, de que eu fui sempre um pouquinho rebelde, né? Mas meus pais super me protegeram. E aí, quando eu fui morar em Porto Alegre, eu fui para o mundo, assim, né? E aí a capital, para mim, me assustou de uma forma que eu estava acostumada a sair, andava uma quadra. Eu trabalhava no escritório que era assim, ó, a esquina de baixo era a minha casa e na esquina de cima era o escritório. Então eu Olha, andava uma quadra e chegava no meu escritório. Eu andava 2 quadras, eu estava no fórum. Então tudo era uma maravilha. Quando eu me mudei para Porto Alegre, aquele trânsito, aquele barulho. Bom, se eu te contar, eu não sabia nem lavar roupa. Porque eu nunca tinha lavado roupa na vida, né? E aí desnecessário, eu né? lembro Morando em que casa. nunca tinha lavado roupa. E aí eu lembro que eu fui lavar roupa e eu não tinha a mínima noção que tinha que separar as roupas coloridas das brancas e separar dependendo do tecido. Eu não sabia nada disso. Tipo, fui lavar roupa, misturei tudo, manchei todas as roupas. Então, assim, pra mim aquilo foi um momento assim, de tipo, meu Deus,
sabe? Ah, isso é o mundo. Eu estava acostumada numa redoma, isso é o mundo. Mas aquilo me assustou de uma forma que foi uma mudança tão grande, né? Porque imagina, interior, morava com os pais, e aí fui morar em Porto Alegre, cidade grande, ter que se virar. Daí estava estudando para concurso, né? Então, assim, eu sempre trabalhei, né? Apesar de que, assim, eu era super protegida, mas eu trabalhava, né? Porque eu sempre gostei de fazer mil coisas, assim, sou meio ligada no 220. E aí, nessa época, eu fiquei sem trabalhar porque eu estava estudando para concurso. E aquilo foi me dando uma coisa tão ruim que eu entrei em depressão. Então, Nossa. foi tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Foi mudança, foi ter que me virar sozinha, foi aquele barulho de Porto Alegre, aquela loucura de Porto Alegre. Eu lembro, assim, eu morava perto da Cristóvão Colombo. Não sei se tu conhece aquela região ali do Shopping Total. Sim. Mais ou Eu menos me consigo lembro, me situar. eu nasci na leira, assim, porque a gente tinha um botãozinho que ainda tem, né? Tu aperta o botãozinho pra sinaleira entrar no vermelho e tu conseguir atravessar a rua. Eu lembro que aquele momento era tão ruim pra mim, nessa época que eu entrei em depressão, que assim, ó, aquele barulho de ônibus, porque era muito ônibus, e aquele barulho, assim, e eu não conseguia atravessar a rua, porque demorava 5 minutos pra mesmo apertando o botãozinho pra sinaleira fechar. Então, assim, foi muita mudança ao mesmo tempo. Eu entrei em depressão. Eu era casada nessa época. A gente teve uma dívida de... Bom, se fosse contar hoje, eu acho que eu dava mais de 1 milhão. Mas na época, ela era em torno, assim, de uns 150 mil. Mas isso em 2006. 2006 era essa época. Tinha uma dívida de 150 mil, que hoje daria 1 milhão, acredito eu, assim, se for atualizar, porque era dívida de banco. E entrei em depressão. E queria, sabe, alguma coisa acontecesse na minha vida e também ficava assim naquela coisa de não saber o que fazer, porque eu não sabia se eu estava para concurso, porque ia demorar muito para chegar, aquela coisa que tu é meio imediatista, né? Sim. E aí demora muito para chegar, daí tu fica pensando assim, mas será que eu continuo estudando para concurso? Vai demorar tanto para mudar a minha vida e eu não tenho dinheiro e eu tô com dívida e eu tô em depressão e eu morava na cidade que eu não gostava. E aí tudo ao mesmo tempo, assim. E aí eu lembro que foi a época que eu me mudei. E aí eu vim morar na praia. E aí as coisas começaram a fluir, assim, sabe? Então, eu saí literalmente, assim, de uma vida de rainha, de princesa, para pro mundo, né? Que desabou, assim, na minha cabeça e foi aquele turbilhão. E aí, depois as coisas começaram a engrenar quando eu vim pra cá. Daí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Daí eu comecei a ver que era aquilo que eu queria, que eu não queria concurso, que eu adorava advogar, que aquilo pra mim era uma satisfação muito grande. E aí, aos poucos, claro, começou a mudar a minha situação. Mas assim, ó, quando eu vim pra cá, porque a gente tinha essa dívida, a gente, né? Eu tava em depressão. Eu lembro, assim, teve uma época que eu morava em Porto Alegre que eu não saía da cama. Eu ficava deitada, a gente nem tinha sofá, era um apartamento alugado. A gente tinha um colchão que a gente botava na sala. Aí eu ficava o dia inteiro naquele colchão e eu não tinha vontade de falar com ninguém. Eu não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de fazer nada, sabe? Só tinha vontade de ficar naquele colchão o dia inteiro. Imagina, assim, eu, né, sempre fui uma pessoa alegre. Então, aquilo foi um momento, assim, de... como se fosse uma lagarta virando borboleta, né? Foi um momento de muita evolução. Foi muita evolução para mim. Hoje, eu agradeço por ter passado por tudo isso. Né? Porque depois que tu passa por uma dificuldade muito grande, claro, depois que tu passe muito depois, tu agradece por tudo aquilo, porque foi um momento que para mim eu virei adulta, sabe? Foi um momento que meus pais não estavam mais ali para ficar o tempo inteiro fazendo as coisas por mim. E foi um momento que eu senti a necessidade, né, de virar adulta de verdade e fazer por mim as coisas. Então, hoje eu super agradeço por
todas as dificuldades que eu passei. Acho que tudo aconteceu como devia ter acontecido, foi válido. Claro que, como eu disse, depois, né, que virou um mar de rosas, mas foi uma evolução constante. E quando a gente está numa evolução, não tem problema que tu vá devagar, desde que tu vá na direção certa. Quando eu me mudei para cá, a gente comprou um apartamento financiado e eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu não tinha nada, né? E aí eu lembro que para ir para o escritório, eu caminhava assim, dava uns 40 minutos para ir, e eu ia a pé. Eu ia uns 40 minutos para ir, às vezes eu levava comida, às vezes eu almoçava lá. Normalmente eu almoçava lá, porque era a casa, os donos eram os advogados, era um casal, né? Era um casal de advogado. E aí eles tinham o escritório na frente e a casa atrás. Normalmente eu almoçava lá com eles, ficava o dia inteiro lá, e daí de noite caminhava 40 minutos para vir, para voltar para casa, né? E isso durou 1 ano. Depois a gente comprou um Fuca. Aí a gente comprou um Fuca, daí a gente já conseguia. Daí a gente conseguia já. O meu então, marido já da época me levava pro escritório. Já melhorou um pouquinho. E aí depois, claro, daí as coisas foram melhorando, daí foi evoluindo, daí eu troquei de escritório, né? Daí eu comecei a trabalhar no escritório, que depois eu virei sócia, que é o escritório de previdenciário, onde eu aprendi tudo de previdenciário. Aí foi degrau por degrau, devagarinho e tal, mas sempre numa evolução constante. Mas agradeço, sim, por todas as dificuldades que eu passei, porque se não fossem as dificuldades, eu com certeza não seria quem eu sou hoje, mais guerreira, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, não é qualquer coisa que me abala. E isso eu acho que é o que falta em muita gente, sabe? Tudo nos deixa mais forte, né, Ana? Tudo nos deixa mais forte. E parabéns pela tua história. Olha que história linda, né, de superação. E hoje tu incentiva tantos colegas como me incentivou e outras pessoas que leem os teus posts, que escutam você falar. Com certeza, muitos colegas se identificaram com essa fase que tu passou. E também de não saber exatamente se tu queria concurso ou não saber exatamente se queria advogar. Isso é uma situação que praticamente todos passam quando termina a faculdade, né? E, olha, parabéns para ti, muito bonita a tua história, realmente. Obrigada. Eu fico honrada, né? Sempre quando alguém diz que se inspirou, que se motivou, eu fico muito, muito honrada com isso. Porque é por isso que a gente está aqui, né? Nas redes sociais, é por isso que a gente está aqui. Esse é o objetivo. Verdade. Então, doutora, pode ficar à vontade e falar um pouquinho ali dos benefícios por incapacidade. Eu sei que também depois tu tem aula, né? Tem aula em seguida e o teu tempo é precioso e cada vez a gente vai pegando mais atribuições, né? E nosso tempo vai ficando limitado. Pode ficar à vontade, pode iniciar a tua fala. Então, dos benefícios por incapacidade, né? A gente sabe que com a reforma mudou a nomenclatura e mudou um pouquinho ali do cálculo, né? Agora, a gente não tinha o limitador de 12 meses e agora com o decreto 410. Acho que é 10.410. Eu tô até com o negócio aberto aqui, mas eu tenho um problema com o número, sabe? É 10.410. Que veio essa semana, né? De surpresa também, uma legislação gigante. Ninguém acho que conseguiu se aprofundar ainda, né? Nós só olhamos superficialmente, mas é a nossa vida, né, doutora? Tá sempre aí se atualizando, sempre sendo surpreendido com legislações novas. Até quero indicar no final de semana, das 9 às 13 horas, vai acontecer, então, um webinário, né? Um webinário do Marcos, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, Vicheri, e a Elo. E eles vão falar sobre o decreto 10.410, sobre todas as alterações do decreto 10.410. Vai acontecer no sábado. Eu já vou me inscrever logo em seguida, porque é R$25. Nossa, olha que oportunidade, vamos nos inscrever, com certeza, né? Das 9 às 13 horas, então já fica a dica aí para vocês. Obrigada. Então, assim, o benefício por incapacidade, a gente tem que analisar várias coisas, tá? Em primeiro lugar, tem carência? Tem qualidade de segurado?
para daí depois a gente entrar, então, na questão da incapacidade em si. Então, quando o cliente chega na minha sala, ele já chega dizendo assim, doutora, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, porque dói isso, aquilo, daquele outro. Aí eu digo, me dá tua carteira de trabalho? Porque não adianta tu ter isso, e não ter qualidade de grado, não ter cumprido a carência. Então, a primeira coisa, né, que a gente vai analisar. Oi, doutor David. A Isa também entrou aí, minha sócia. A Obrigada, Cal, Ana. minha aluna. Pessoal aí, bota em coração, bota aviãozinho. E hoje a gente não vai ficar muito tempo, porque depois eu tenho aula. Então, a gente vai otimizar aí o tempo. E aí, a gente tem que saber o quê? Né? Que a carência é de 12 meses. Depois, se perdeu, né, a qualidade de segurado, para cumprir de novo, para resgatar esse período, tem que cumprir metade do tempo. Porém, antes não, bem antes, né? Quando eu comecei a advogar, tu pagava 4 meses e readquiria a qualidade. A gente fala readquirir qualidade de segurado, mas na verdade é puxar a carência de novo, né? Para resgatar. E aí, depois passou para 6 meses, depois passou para 1 ano, e daí depois voltou para 6 meses. Então, hoje é 6 meses, mas dependendo do período, a gente tem que analisar. Até no meu grupo do Telegram tem uma tabela, só que essa tabela deve estar Eu também faço uma tabela para ajudar, né, para os colegas contarem, vai porque conseguir achar a tal da tabela, cada porque eu já período postei isso há muito altera. tempo. E o Mas aí a STJ gente já tem se que analisar manifestou, isso. né? E até o STJ já se manifestou que vale a quantidade de meses na data do fato gerador, quando ele fez o pedido, quando ele estava incapaz. Então, né, infelizmente, aí a gente tem que seguir a tabela mesmo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque o que aconteceu uma vez com uma cliente minha, tá? O advogado, que não era previdenciarista, ele não analisou a documentação e ele entrou com o pedido da mulher e juntou. Tudo que a mulher acho que entregou para ele, ele juntou. Acho que ela entregou coisa de 5 anos atrás, ele juntou negócio de 5 anos atrás. Ele entrou daí com o INSS, daí ele foi negado. Por quê? Porque a incapacidade era anterior ao pagamento das contribuições. E aí ele entrou na justiça e perdeu. Por quê? Porque ficou constatado que ela estava incapaz. Só que a incapacidade era anterior ao cumprimento da carência. Ela não tinha 12 meses de pagamento. E aí ficou caracterizado, e daí o que a gente vai fazer? Infelizmente, né? Né? Olha a Então, nossa assim, responsabilidade, né? Ainda mais hoje com todas essas alterações legislativas, né, doutora? A melhor forma de nós darmos uma resposta para o caso do nosso cliente é nos aprimorando, estudando. A nossa área é cada vez mais técnica. Aí tu imagina, vamos supor que há 3 anos atrás, não sei, tá? Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que há 3 anos atrás a carência, para retomar a carência, era 12 meses e não 6 como é agora. E o advogado vai e junta um monte de documentação de 3 anos atrás, só que ele não se atém que a lei daquela época era 12 meses. E a pessoa não tinha 12 meses. E aí vai para a justiça e fica caracterizado. Não, a pessoa está incapacitada desde 3 anos atrás, só que ela não tem os 12 meses, porque na época a lei era de 12 meses. Aí tu estragou o processo inteiro da pessoa. E aí o que acontece ainda, né? A pessoa vai, faz a perícia, passa, a pessoa vai passar na perícia, porque ficou constatada a incapacidade. Sim. Aí tu vai lá e liga pro cliente, bem feliz. Olha só, fulano, tu passou na perícia. Ó, deu tudo certo, passou na perícia. Aí veio o juiz, canetaço. E aí tu já disse pro cliente que tinha passado, daí Acho que a doutora congelou um pouquinho.
Ué, tá. Já vamos chamar a doutora aqui de novo. Uhum. A doutora vai voltar. Agora Voltou. sim. O Instagram tá bem instável hoje. Eu acho que foi depois daquelas chuvas, né, doutora, de tudo que aconteceu, então nós compreendemos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de carência, qualidade segurado, para daí depois de analisar essa primeira parte, a gente ir para a parte da incapacidade, tá? E quando a gente fala também da incapacidade, não adianta, né? Agora até o próprio nome alterou, então melhorou para nós essa questão, porque não adianta a pessoa estar doente, ela tem que estar incapacitada. E eu recebo muita pergunta assim, ó, fibromialgia dá direito de receber aposentadoria por invalidez? E é uma pergunta tão genérica, por quê? O que envolve, tá? Envolve qual a idade da pessoa, qual que era a atividade, qual o grau da fibromialgia. Ela já fez tratamento e não curou, ela nunca fez tratamento. Ela tá fazendo tratamento correto, ela não tá fazendo tratamento correto. Então, assim, como tudo no direito, envolve muitos fatores. Nada é objetivo, né? Então, a gente não pode dizer, tal doença dá direito ou não dá direito. Não é assim que funciona. Tem muitos fatores para serem analisados, né? E aí tem a questão também de análise das questões pessoais, né? A análise das... Claro. Como é que se chama? Requisitos sociais, não. Tem um nome específico isso. Como é que é o nome? As condições pessoais? Mas tem um outro nome que agora não estou lembrando. Mas é isso aí, é das condições pessoais, mas tem um nome específico. E aí, doutor Tiago Kidrick... Tudo bem, doutor Tiago? Obrigada, doutora Jamila, doutora Júlia, vários colegas aí nos prestigiando. E aí, essa questão da avaliação social é muito importante. Claro que, quando a gente fala de juizado, o negócio é um pouquinho mais complicado. Se a gente consegue chegar no TRF, aí a gente está no mar de rosa, né? Porque o TRF realmente, ele analisa essa questão e analisa com muita propriedade. Eu já tive um processo, tem um detalhe também que a gente sempre tem que considerar, é a atividade da pessoa, tá? E o que aconteceu nesse processo? Eu sempre gosto de usar como exemplo, porque realmente foi algo assim que me marcou muito e eu sempre dou de exemplo para as pessoas não cometerem o mesmo erro. O que aconteceu? A pessoa, né, era uma mulher, ela já tinha quase 60 anos, ela já tinha 50 e poucos anos, quase 60. E ela trabalhava de vendedora. Só que ela trabalhava no último emprego de vendedora. Ela não estava mais trabalhando há um ano, mais ou menos. E na hora de declarar atividade para a perícia, porque a gente fez a perícia na Justiça Estadual, né, em razão da competência delegada, demorou né, que tinha essa opção. Mas aí demorou um tempão para ela fazer perícia. Aí quando chegou a vez dela fazer perícia, já fazia um ano que ela estava sem trabalhar, biopsicossocial. Biopsicossocial, a perícia, sim. Era isso que eu queria falar. E aí, não chama de complexa também. E aí, requisitos biopsicossociais. E aí, ela foi fazer a perícia e se declarou do lar. E aquilo foi pesa muito. Foi para estragar o processo inteiro. Porque daí o perito disse assim, para atividade do lar, ela não está incapacitada. E aí todo o laudo dele foi fundamentando. Para atividade do lar, ela não está incapacitada. Para atividade do lar, ela pode exercer. E tudo baseado nisso. O que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar uma declaração do último empregador dela. A gente pegou uma declaração especificando o que era a atividade dela na loja de vendedora. Ela foi lá, ela tirou foto, que era uma escada, porque ela trabalhava só nos verões lá, né? Porque aqui na praia a gente tem muito isso. Todo verão, né, a pessoa trabalha lá na tal loja e daí depois não trabalha porque a loja fecha, né? E aí era uma escada caracol,
Aí ela tirou foto da tal da escada caracol. E aí a gente juntou tudo isso no processo. Não adiantou. O juiz deu improcedente. Aí a gente fez o recurso e foi pro TRF. Aí a gente ganhou, né? Claro, demorou um tempão o recurso, demorou mais um ano, eu acho. Sim. E hoje ela está aposentada por invalidez. Então, olha, né, que é raro acontecer da gente conseguir uma decisão que seja contrária à perícia médica, né? Não foi tão contrária, porque a questão que prejudicou ela foi que ela se declarou do lar e a gente teve que fazer toda uma fundamentação, né, para comprovar que ela não era do lar, que ela só se declarou do lar porque ela estava sem trabalhar e que a última atividade dela era de vendedora, que ela trabalhou vários verões naquela loja. E aí a gente conseguiu reverter no TRF, né? Mas quando a gente fala de juizado... É muito delicado. Aí o negócio já muda um pouquinho. Até quero te perguntar, Diana, tu já conseguiu reverter algum processo? Ó, o Cris, meu marido aqui. Tu já conseguiu reverter algum processo que tu tenha, que seja do juizado e que tu tenha perdido na perícia? Conseguiu reverter alguma vez um processo? Não, no juizado não. E olha que a gente faz de tudo, né? Junta documentos, pede laudo da assistente social. O que eu já consegui, assim, que quando chega no tribunal, eles, às vezes o juiz se passa e já dá a sentença, né? Então eles pedem para voltar, a gente consegue voltar a fazer nova perícia, talvez marcar como assistente. Isso até se consegue, mas assim, que mudou a decisão. E olha que, por mais que nós façamos o nosso melhor e temos todo esse esforço de tentar juntar mais provas e tentar mostrar a situação, né? Aqui, assim, também já aconteceu de fazer a perícia e nós conseguimos marcar outra e alterar aqui. Mas, assim, o que foi ruim daqui e chegou no tribunal lá, não conseguimos também. Até voltou a fazer outra perícia, mas infelizmente. E é a parte que, geralmente, é a porta de entrada para quem está começando, os benefícios por incapacidade, né? Para quem está começando no previdenciário. E também é o nosso trabalho social, ele é mais fácil de se visualizar. Porque nós sofremos junto com o cliente, né? Nós vimos a incapacidade do cliente. E às vezes é tão difícil sensibilizar o juiz nessas situações, né? Eu tive um caso uma vez, poucos casos assim nessa situação. Mas uma situação que era uma mulher grávida, que ela era portadora do vírus da AIDS. Então, imagine se o final da gravidez já é complicado, né? Não sei se tem filhos, enfim, para qualquer pessoa. Para quem toma um coquetel de remédios, mais ainda, né? E aí a perícia foi ruim, o perito disse que ela poderia voltar a trabalhar na loja de pé, não tinha problema nenhum, imagina, ela trabalhava o dia todo em pé. E até eu fiz assim, a manifestação com uma dor no coração e o juiz alterou na sentença e era juizado. Né? Que ela ficou marcada, assim, porque é muito difícil a gente conseguir uma situação dessa. E aí também logo ela já entrava adiantava os 28 dias do salário de maternidade, já entrava e eu consegui resolver. Foi um processo assim que financeiramente ele rendeu muito pouco, imagina, mas ele trouxe uma satisfação muito grande. E nós temos muito isso nos benefícios por incapacidade, né? Muito isso. Sim. Até digo às vezes assim, olha, conceder um benefício é trazer dignidade para uma família. Né, para uma pessoa, para todo o conjunto familiar dela. Porque a pessoa fica numa situação muito delicada de não receber da empresa, não receber no INSS, não estar trabalhando. É uma situação muito difícil mesmo. Isso não se sensibiliza muito. Sim. Eu sou apaixonada por benefício por incapacidade, né? Sou suspeita para falar. Mas, realmente, eu acredito que seja mais por esse cunho social. Mas agora, né, que eu estou estudando constelações familiares... Super interessante, atual também isso. Nossa, eu estou maravilhada, assim. Mas se a gente for analisar, né, isso é para os advogados que ficam muito mal, assim, quando perdem um benefício. Então, isso serve para consolar. Muitas vezes, né, não vou dizer de modo geral, não vou generalizar, mas pode acontecer, de muitos casos, quando a pessoa recebe o benefício, principalmente assim, ó, agora não acontece mais isso, mas tu deve ter vivido a época que a pessoa ficava 10 anos em benefício por incapacidade. Com certeza. 12, 15, mais 16... às vezes ela tinha uma hérnia inguinal, que é um negócio assim que a pessoa vai ter uma recuperação de 90 dias, de 120 dias,
e ela ficava 10 anos em benefício. Então, assim, se tu for analisar, isso não vai fazer bem para a pessoa, né? Por quê? Porque ela vai ficar 10 anos afastada do mercado de trabalho e quando ela precisar voltar, como é que vai ser? Então, e muitos precisaram, né? Com os pentes finos, muita gente precisou voltar. Então, nem sempre ganhar o processo de benefício por incapacidade, principalmente, vai fazer o bem para a pessoa, né? Então, hoje a gente tem essa limitação maior do prazo de duração, né? Mas, antigamente a gente não tinha. E aí a pessoa ficava 10 anos em benefício. E será que foi bom para a pessoa ficar 10 anos em benefício? Então, a gente tem que analisar sobre o outro lado, né? Porque eu fico pensando assim, nada a ver, tá? Mas só para dar um exemplo. Que nem no meu caso, tá? Eu estava em depressão morando em Porto Alegre. O que aconteceu que eu saí da depressão? Eu comecei a trabalhar. Então, eu já vi peritos, né? Oi, mãe! Eu já vi peritos falarem que né, o afastamento do trabalho, quando é depressão leve, né? Claro, não estou falando de depressão grave, mas quando é depressão leve, o afastamento do trabalho pode gerar mais prejuízo para a pessoa. Olha que interessante, assim, né? Realmente. Então, muitas vezes a gente só vê sob o ângulo assim, ó, de eu preciso ganhar o benefício para o meu cliente. Mas a gente não analisa o contexto todo, né? Será que vai ser bom realmente para ele? Será que ficar 2 anos em benefício ele tem uma depressão leve? Hoje não acontece mais isso, né? Mas antigamente acontecia muito. Será que vai fazer bem, né? A pessoa se afastar do ambiente de trabalho e depois para ela voltar? E eu lembro que a gente fez uma reunião com o juiz federal. Quando começou essa história de pente fino, a gente fez uma reunião com o juiz federal e eu lembro assim, ó, que o que me vinha na mente, assim, que seria o ideal, era ter uma espécie de reabilitação para essas pessoas que ficaram tanto tempo afastadas do mercado de trabalho, né? Com certeza, então, é um choque muito grande. Ficou mais de 5 anos, sei lá, ficou mais de 2 anos e meio, 3 anos, passa por uma reabilitação, né? Porque eu não sei se isso acontece contigo, mas acontece comigo. Às vezes eu fico muito tempo, quase nunca, acho que uma vez na vida. Mas assim, eu fico assim, 2 semanas, 3 semanas de férias. Quando eu volto, o meu pensamento ele não tem a mesma velocidade. Parece assim que eu preciso uma semana para me adaptar novamente, para eu conseguir, sabe, raciocinar com a mesma velocidade de antes. E isso, imagina uma pessoa que está 2 anos afastada do mercado de trabalho. Né? Verdade. Então, o João, que fazer para os benefícios de antecipação de acidência caminhar mais rápido. Isso eu vou falar só para quem ficar até o final da live. A gente não vai mais ficar muito tempo, porque eu tenho uma aula, mas eu só vou falar isso no final da live. Então fiquem aí, só para quem ficar até o final da live. Uma colega perguntou qual o prazo. Então hoje, quem vai definir o prazo é o perito. Se o perito não definir o prazo, o benefício vai ser cessado após 120 dias. Então não acontece mais isso, mas isso acontecia muito. E até eu uso de exemplo, às vezes, que, na verdade, todo esse pente fino, ele trouxe muito mais trabalho para nós. Eu uso de exemplo uma cliente minha que eu encaminhei uma vez há muitos anos, auxílio-doença, e a cliente sumiu, desapareceu. Nunca mais vi. Aquela cliente que estava sempre voltando. Aí ela veio num pente fino, o que aconteceu dali para frente? Quando eu ia receber RPV com ela, eu já estava pegando procuração nova, juntando os atestados novos para fazer outro pedido. Porque na prorrogação, a INSS acabava indeferindo de novo. Né? Então isso acabou trazendo muito mais trabalho para nós. E eles eram esquecidos totalmente. Claro que isso era uma deficiência do próprio INSS, que poderia também ter se organizado nisso, né? Porque daí veio o pente fino e acabou também prejudicando, atropelando muita coisa. Sim, deveria Mas existia essa situação. Já havia previsão, só que aí veio também um incentivo maior, né, para essas revisões, um incentivo financeiro. Então, deixa eu só ver o que eu anotei aqui, algumas dicas, tá?
Agora, Sim. essa questão, né, da antecipação, que eu acho importante a gente falar, que o que acontece? Muita gente encaminhou o pedido, né? A pessoa encaminhou o pedido lá em abril. Não, em abril não, porque já estava a pandemia. Mas ela encaminhou em março. E aí estava para sair a perícia, e a perícia não aconteceu. E aí entrou, né, na pandemia, fechou o INSS, a perícia não aconteceu. O que a pessoa vai fazer agora? Tá? Ela vai encaminhar uma antecipação de auxílio-doença. O que é a tal da antecipação? É recebimento do valor de um salário mínimo. E esse valor, ele vai ser, normalmente eles pagam por 30 dias, aí a gente tem que fazer uma prorrogação, eles vão pagar mais 30 dias, aí vai fazer uma prorrogação, e isso até o máximo de 6 meses, tá? Muita gente lá atrás encaminhou o pedido e não teve analisado ainda. E isso é o que eu vou falar no final da live. O que eu fiz, tá? Que foi, normalmente o cliente foi lá sozinho e encaminhou. E estava em análise até agora. O que eu fiz que funcionou para mim? Eu vou falar no final da live, tá? Tu tem algum caso assim, Adriana? Aconteceu muito isso, e o que chegou para mim foram situações assim que a resposta era que o atestado não estava em conformidade com o decreto, com a portaria, enfim, com a lei da época. E até eu tive um recente aqui que eu fiz de uma grávida e consegui a antecipação de tutela no processo, né? Eu fiz um pedido de tutela de urgência porque ela não estava com Covid. Mas só que como ela está grávida e ainda não se sabe ao certo os efeitos do Covid para a gravidez. E ela trabalhava com atendimento ao público. Então, pense. Aí ela apresentou o mesmo atestado. Claro que tem alguns atestados que eles não têm a data que o INSS exige, que tem a data possível da recuperação. E muitos clientes têm aquele atestado que diz que está incapaz por tempo indeterminado. Também às vezes tem a negativa por causa disso. E esse caso da grávida eu fiz judicial, fiz o pedido e conseguimos, que ela não pode voltar a trabalhar, né? Trabalhar com atendimento ao público, e ela está com 8 meses já de gravidez. E também outras situações que veio para mim, que fui analisar, às vezes a pessoa não tinha carência, estava no primeiro, pro auxílio doença, né? Estava no primeiro emprego. Então isso pesa também. Mas o que eu mais tenho visto é que não está sendo aceito porque o atestado não está em conformidade com a lei. Só que às vezes o atestado não tem nada. E fizemos judicial, né? Fizemos um pedido, mostramos e temos tido bons resultados nesses casos. Eu quando tive o período indeterminado, eles deram por 30 dias, né? Mas deram. Todos foram concedidos quando era prazo indeterminado. Só que quando diz assim, está incapacitado para o trabalho, ponto, daí não dá certo. Porque daí não tem prazo nenhum. Quando é incapacitado para o trabalho por prazo indeterminado, os que eu encaminhei, eu ganhei 30 dias, né? E aí... Eu tive esses que não ganharam nada, imagina, porque era prazo indeterminado. Quer dizer, não tem prazo a curto tempo, né, para estabelecer. E ainda não ganharam nada. E aí a gente tem que ter o cuidado de fazer o pedido de prorrogação, né? E como que está funcionando o pedido de prorrogação hoje? É 15 dias antes da DCB ou 5 dias depois. Por quê? Está acontecendo muito da pessoa ela receber a notificação, que na verdade é pelo meu INSS, né? Mas depois de passado a DCB, né? Então ela fica sabendo hoje, mas o negócio já passou há mais de 15 dias, vamos supor, tá? A DCB é de 15 dias atrás. Aí o que a pessoa vai fazendo nesse caso? Ela vai encaminhar um novo pedido. Então, muitas vezes já vai ter passado a DCB, já vai ter passado os 15 dias, já vai ter passado os 5 dias depois. E aí ela vai ter que fazer um novo pedido, tá? Daí vai fazer um novo pedido. Mas e aquele período intermediário ali entre a DCB e o novo requerimento? Se o INSS não pagar, né, agora nesse primeiro momento, que a princípio não vai pagar, a pessoa tem que aguardar, fazer a perícia presencial, tá? Porque as pessoas elas não estão assim muito conectando, eu acho, a ideia de que isso é uma antecipação. Isso não é o pagamento integral. Então, depois da perícia presencial, se a pessoa passar na perícia, ela vai receber o retroativo, ela vai receber a diferença,
porque isso é apenas uma antecipação. Então, as pessoas estão muito, né, desesperadas. Eu estou notando assim, as pessoas estão muito desesperadas. E aí, parece que dá um bloqueio na mente da pessoa. E ela fica assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Então, assim, encaminha novo pedido, aguarda, claro, que daí eu vou passar a estratégia. Acho que agora já dá para passar a estratégia, já está no final. Já dá para passar a estratégia. O que aconteceu, tá? Vou falar para vocês. Primeiro eu vou responder a pergunta. Posso entrar com ação com o indeferimento do auxílio-doença com documento médico? Sim, pode entrar sim, tá? Inclusive, outra coisa que eu fiz em todos os meus processos, aqui o juiz da minha cidade, ele não dá tutela de urgência, tá? Ele não dá. Então, é não difícil adianta. conseguir. Não adianta porque aqui ele não dá. Então, em primeiro lugar, é bom a gente conhecer o juiz, né? Saber das decisões. Vale a pena impugnar? Não vale a pena impugnar? Aqui eu já sei como é que funciona. Então, eu não vou ficar insistindo, fazendo 5, 6 pedidos de tutela de urgência e agravando a decisão, porque eu sei que não vai adiantar. Então, o que acontece, tá? Eu vou e faço um pedido, porque foi o que aconteceu. Eu tinha uns 5, 6 processos que eu tinha entrado um pouco antes da pandemia. E aí, o juiz, né, não marcou a perícia porque não deu, até eles tentaram marcar a perícia indireta, mas não, né, daí primeiro eles marcaram, daí depois o INSS impugnou, daí cancelaram. Então, estão todos aguardando perícia presencial, não tem nenhuma decisão daqueles processos lá, não tem perícia, não tem liminar, não tem nada. Então, o que eu fiz? Todos aqueles, eu encaminhei o pedido de antecipação. Então, uma coisa não impede a outra. Uma coisa não impede a outra. Está com o processo correndo, só que o processo está lá suspenso porque não está acontecendo as perícias. E aí eu entrei com antecipação. Enquanto isso, eles estão todos recebendo antecipação. Então, muita gente não acha que não pode. Então eu entrei judicial e não posso entrar com novo pedido administrativo. Pode entrar. Claro que depois tu vai informar o juiz. Né? A pessoa recebeu... O INSS mesmo informa, não tem possibilidade de não vir essa informação, vai vir, né? O INSS informa, mas acho que seria uma parte assim da nossa boa-fé, claro, né? Demonstrar a nossa boa-fé e vamos informar para o juiz, não precisa o INSS informar, a gente vai informar para o juiz. Só que, claro, no momento oportuno, não precisa a cada mês tu ir lá e fazer uma petição dizendo que a pessoa ganhou um mês. Né? Espera para ver até onde vai dar, depois tu informa o juiz. Então, uma coisa não impede a outra, faz as duas estratégias. E agora eu vou falar da estratégia que eu utilizei de uma cliente. O que aconteceu? Ela tinha encaminhado sozinha há um tempão o pedido, e acho que foi lá em abril. Ela encaminhou a antecipação e não tinha sido analisado, né? Que tinha sido negado, estava em análise. E aí, o que eu fiz? Peguei e imaginei assim, eles esqueceram do processo dela, né? Fiz uma petição dizendo que ela estava, né, acamada, que o pedido tinha sido encaminhado em abril e até agora não tinha sido analisado, e deu 2 dias eles analisaram. Então, a gente pode movimentar, a gente pode fazer comentários, se está ali abertos comentários, faz comentários, requer análise do pedido. Se tiver uma tarefa aberta, faz ali pela tarefa. Se tiver a possibilidade de enviar um anexo, envia, né? O enviei é como se fosse uma mini petição. Então, esse processo estava parado há um tempão, aí a gente fez uma mini petição, em 2 dias eles analisaram e concederam o benefício. Então, então, essa é a estratégia. Eu sempre digo assim, fuça, tá? Vai lá no meu INSS e fuça. Vê o que está aberto, vê o que tem para fazer ali, né? Porque sempre muita tem gente... novidades. Isso, verdade. Porque muita gente diz assim, como é que eu faço para mandar isso? Como é que eu faço para mandar aquilo? E a gente só vai aprender se a gente entrar lá e começar a fuçar e fazer várias tentativas, claro, sem prejudicar o cliente, né? Mas esse tipo de coisa, né, não vai prejudicar o cliente. Então, esses dias, ou foi hoje eu ouvi alguém falando, não me lembro quem. Alguém falou que o INSS, ele sabe todas as vezes que tu acessa o pedido daquela cliente.
daquela pessoa, né? Ou a pessoa acessa o sistema. Eles têm tudo lá anotado, fica tudo registrado no sistema. Então, tá demorando demais, começa a entrar todo dia lá. Se puder fazer tarefa, faz. Se puder mandar petição, manda. Mas Documento novo. É. Vai movimentando. Que com certeza uma hora eles vão olhar, porque daqui a pouco tá mesmo esquecido, né? Aquele pedido lá, ficou lá meio esquecido. Então, essa é a dica aqui para quem está com o pedido em análise há muito tempo. Essa dica funcionou para mim, né? Depois vocês me contem, depois me mandam um direct para contar se tiver casos desses, se funcionou para vocês. Mas vai lá e movimenta, fica movimentando lá que uma hora sai. Vamos ver o que a Neia falou. Aqui em Os Petrópolis, colegas contribuindo bastante aqui. Obrigada. Aqui em Petrópolis, o juiz marcou as perícias nos consultórios dos próprios peritos. Achei uma boa ideia, verdade. Eu também tive essa semana umas que foram marcadas no consultório. Aqui ainda não. Ó, a Karine perguntou, quanto vocês cobram quando o cliente quer pedir antecipação? Então, eu normalmente, né, dos pedidos normais, eu cobro 30%. Mas agora, em razão da pandemia, eu tenho casos que eu cobro 25%, tem casos que eu cobro 20% e tem casos que eu continuo cobrando os 30%. Depende da pessoa. Então, eu analiso caso a caso, mas é entre 20% e 30%. Quanto tu tá cobrando... Eu mudou bastante a minha forma de cobrança, porque antes, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos outra realidade, né? A pessoa passava anos recebendo auxílio-doença. Então, eu lembro que eu chegava a cobrar 30% e um benefício, às vezes 2 benefícios, só que às vezes a pessoa ficava 10 anos recebendo. Depois, eu majorei para 30%, só 30% da vantagem, porque eu não sei exatamente como que vai ficar. E às vezes, na hora de fazer o pagamento, eu adapto ainda, dependendo de quantas parcelas a pessoa receber, eu posso reduzir um pouquinho. Outro dia eu encaminhei, eu botei 30% da vantagem e a cliente se aposentou por invalidez. E ficou muito tempo recebendo, então eu calculei assim 30% de uma anuidade. Então hoje eu faço 30%, mas é muito adaptado ali na hora de fazer o acerto com o cliente. Mas da antecipação, tu cobra quanto? Eu tive poucos casos de antecipação até hoje, sabe? Então acabou entrando nos 30% da vantagem. Poucos casos mesmo que eu tive de antecipação. Eu cobrei de 20 a 30, dependendo do caso. Então, ó, professora, essa tua estratégia também serve para os pedidos de BPC? Serve para tudo. Tudo que está no INSS. Vamos ver o que mais aqui. Ó, a Leite, não sei se é Leite, acho que é. Já fiz isso, também deu certo. Então fica aí a dica para agilizar o pedido de auxílio. Mas depois vocês me contam, me mandam no direct e me contam se deu certo essa estratégia, tá? Então, acho que a gente já vai finalizar, porque, como eu te falei, Adriana, eu tenho aula hoje. Então, ficou aí a dica de ouro para vocês. Só quero que me contem depois se funcionou. A live vai ficar salva, sim, para quem pediu. Doutora, só tenho a agradecer muito de coração, obrigada, né, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, essa dica valiosa aí que nós vamos usar muito no nosso processo. E muito sucesso. Quero agradecer a todos os colegas também que nos assistiram, a doutora Janaína, minha mãe, que sempre me assiste, o pessoal lá de Soledade, o Matheus, as colegas aqui, bastante colegas assistiram. Um beijo no coração de todos. E isso aí, tudo de bom para vocês. E obrigada pelo convite. Em breve faremos outras, né, Adriana? Com certeza, outras virão. Não, eu fico arrumando o projeto, sabe? Porque daí, como eu não estou fazendo atendimento, a parte que mais me demanda é atendimento. Então, agora, como diminuiu um monte essa questão do atendimento, porque os clientes, a gente sabe, né? Eles vão lá, daí eles vão bater papo, daí a gente fica, né, perde um tempão. Então, agora, como eu tenho mais tempo, aí eu vou me enfiando em um monte de projeto. Sei bem como é isso. E aí eu acabo não tendo menos tempo do que antes. Mas assim que terminar essa função toda, a gente marca mais lives aqui para falar sobre outros assuntos também. Muito obrigada pelo convite. E obrigado por todo mundo que ficou aqui. Uma ótima finalzinho de quinta, né? Ótimo final de semana já para todo mundo aí.
E se cuidem, fiquem em casa. Agora o negócio tá mais complicado, então se cuidem e fiquem em casa. Obrigada. Beijo!